Vamos para mais um vídeo dessa pequena série que eu tô fazendo sobre como viver bem. Já comentei várias vezes com a Fran, tem um livro famosinho, não sei se você vai conhecer, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. O título é muito bom, eu acho que o título é melhor do que o livro, tô fazendo um julgamento aqui pessoal, não da qualidade técnica dele, mas de quão útil ele foi para mim, porque é um livro que fala muito sobre política. E apesar de ter alguns artigos ali muito bons que mudaram a minha vida, de maneira geral, o livro não foi tão impactante assim. Mas eu sempre gostei muito desse título porque eu sempre ficava pensando, tipo, caraca, tinha que ter um curso, uma faculdade sobre a vida. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tô tentando fazer aqui um mínimo que você precisa saber para viver bem. E uma das coisas que você precisa saber para viver bem é como tomar boas decisões. Ou pelo menos um aspecto de como tomar boas decisões, porque acho que a gente vai abordar vários aspectos. E um erro muito, muito, muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é tentar otimizar as próprias decisões baseado no resultado que você obtém delas. Tem um provérbio chinês que fala que tinha um sábio. Esse sábio estava ali na casinha dele, plantava umas coisinhas, tinha uns animaizinhos. E aí um dia o cavalo dele foge. E aí, no final do dia, todo mundo se reunia ali na taverna. E aí ele falava, o meu cavalo fugiu. E aí as pessoas falam assim, nossa, que triste que o seu cavalo fugiu. E aí ele respondia, olha, se é triste eu não sei. O que eu sei é que o meu cavalo fugiu. No outro dia o cavalo volta, com vários cavalos selvagens. E aí, imagina, né, que dentro do contexto do provérbio, ah, animais eram a força produtiva. Então se você tem mais cavalos, você tem mais força produtiva, você tem mais dinheiro. E aí, no final do dia, as pessoas se reúnem na taverna, ele vai lá, conta o que aconteceu, as pessoas falam assim, caraca, que sorte, velho. Ainda bem que seu cavalo voltou e trouxe outros cavalos juntos. E aí ele responde, olha, se é sorte eu não sei. O que eu sei é que os cavalos selvagens vieram junto com o meu cavalo. Aí no outro dia o filho dele vai lá treinar os cavalos selvagens. E ele sofre um acidente e quebra uma perna. No final do dia as pessoas se reúnem na taverna. Ele vai lá, conta o que aconteceu e as pessoas dizem, olha que pena que seu filho quebrou a perna. E ele responde, eu não sei se é ruim, o que eu sei é que meu filho quebrou a perna. No outro dia começa uma guerra, e aí os soldados do rei passam recrutando todos os homens jovens para irem para a guerra. E o filho dele não é recrutado porque ele está com a perna quebrada. No final do dia eles se reúnem na taverna, todo mundo comenta que sorte que o seu filho não foi recrutado. E aí ele responde, olha, se é sorte eu não sei. O que eu sei é que o meu filho não foi recrutado. Moral da história, a gente tem muita dificuldade de medir se algo é bom ou não. Porque a gente precisa fazer análise dentro de um período temporal. Então, imagina que o cavalo fugir dentro de um período de tempo de um dia, ele se torna algo ruim. Mas dentro de 2 dias se torna algo bom. E dentro de 3 dias se torna algo ruim. E dentro de 4 dias se torna algo bom. E aí a gente teria que ter uma arbitrariedade. Qual é o período de tempo que a gente vai analisar para saber se aquela decisão foi boa ou não? E aí, se esse período de tempo for 30 anos? Você vai tomar uma decisão e ficar 30 anos esperando para saber se ela foi boa ou não, para depois poder começar a viver? Não faz sentido. Então, explicando assim pode até parecer meio óbvio, mas a gente tende a fazer isso no dia a dia. E aí, quando a gente começa a fazer isso no dia a dia, a gente começa a criar vícios que são péssimos. Que é, pô, eu reparei que quando eu contei uma mentirinha branca ali, cara, foi muito mais fácil. Eu não precisei me explicar, não precisei justificar, não precisei gerar atrito. Pô, então, pô, contar uma mentirinha é bom porque gerou um resultado bom. E às vezes o contrário, você faz uma coisa boa, você faz algo legal. Vamos colocar aqui um exemplo bem comum, que é, pô, você ajuda alguém da sua família e essa pessoa, depois de um tempo, ela é ingrata.
E aí você pensa assim, pô, eu não fui retribuído. Aquela decisão que eu tomei foi ruim porque o resultado foi ruim. E aí isso faz com que a gente viva uma vida onde, primeiro, a gente fica muito confuso, porque uma hora a gente faz um negócio e dá certo, na outra hora a gente faz e dá errado. Segundo, é muito arriscado, porque a gente pode correr o risco de nos guiar por coisas ruins, porque o resultado está sendo bom, ou porque a nossa sociedade tem uma estruturação que premia coisas ruins. Vamos colocar aqui um ótimo exemplo, que é, pô, uma mulher mostrar o corpo na internet, ela vai ter resultado. Não necessariamente aquilo vai fazer bem para ela. Ou porque, cara, a gente deu sorte. Pô, joguei na loteria, ganhei. Fui num cassino, apostei toda a minha grana e ganhei. 100 vezes mais. Agora o que você faz? Você joga de novo? Porque o resultado foi bom? Consegue ver que tem problema ali? E a alternativa correta não é tão fácil assim. Porque qual seria o segundo caminho? Que eu acredito que seja o caminho correto para viver uma boa vida. O segundo caminho seria analisar as coisas pelo seu princípio. Só que aí, para a gente analisar as coisas pelo princípio, a gente precisaria construir uma bagagem intelectual, raciocinar sobre aquele princípio, ter uma base moral sólida para poder julgar aquele princípio, e aí isso acaba sendo desgastante. Pô, então eu preciso... Cara, será que mostrar o corpo na internet é ruim? Cara, será que contar uma mentirinha branca é ruim? Será que quando a cobrança bate em casa e eu peço pro meu filho dizer, cara, vai lá e fala que eu não tô, isso é ruim? Eu não tô ferindo ninguém? Você começa a ver que, cara, a gente tem muita dificuldade de resolver dilemas morais sem uma bagagem intelectual robusta. E aí talvez você caia no mesmo problema de entender que você vai precisar de 20 a 30 anos para construir essa bagagem intelectual. E aí como é que você vive até lá? Eu gosto de partir de alguns princípios. Eu gosto de partir do consenso da sociedade. Então eu acredito que a sociedade que a gente vive é uma sociedade muito boa, fruto do sacrifício e do esforço de pessoas muito competentes que construíram o que a gente tem hoje. E via de regra, se a gente segue esse direcionamento, a gente tem uma chance maior de estar certo do que de estar errado. Então, cara, eu vejo muito no X as pessoas discutindo assim, ai, porque eu me sinto oprimido pela sociedade, porque a sociedade diz que eu tenho que casar, porque a sociedade diz que eu tenho que ter filho, porque eu acabei de casar e as pessoas da minha família ficam me perguntando quando eu vou engravidar e eu não quero engravidar, eu quero viajar ao mundo. E você começa a ver esse tipo de reclamação e, cara, tem um conhecimento ali, tem uma herança cultural que está sendo manifestada ali, que é, bicho, via de regra, pessoas casadas e pessoas que têm filhos, elas são mais felizes. E isso empiricamente vai sendo passado para frente nas gerações a ponto de, cara, tua tia te enchendo o saco porque XYZ na verdade carrega uma dose de sabedoria muito grande que às vezes a gente, quando é jovem, no auge da nossa arrogância, a gente acaba olhando e pensando, tô me enchendo o saco, ou tô me sentindo oprimido e sobrecarregado. Quando na verdade a gente só tá fazendo cagada e a humanidade manifesta através da tia enchendo o saco, tá só te alertando, falando, cara, o caminho não é esse. Uma outra possibilidade, em alguns aspectos dá para fazer isso, não dá para fazer isso em todos os aspectos, mas em um deles é, cara, vamos partir do consenso científico. Então, principalmente relacionado à saúde, assim, criação de filhos, alguns aspectos de relacionamento, trabalho, por que não? Por exemplo, esses dias eu tava conversando, cara, hoje eu tava conversando, na verdade, sobre como construir uma empresa que as pessoas querem trabalhar nessa empresa. E a gente pode tentar ficar fazendo testes ali e fazer diversos tipos de experimentos e ver como as pessoas reagem. Ou você se esforça muito, se dedica muito, ajuda muito uma pessoa
E, cara, essa pessoa te abandona. Pô, cara, ajudar as pessoas deve ser ruim, então. Mas aí a gente vai pra ciência e aí a gente vê que, cara, a gente tem diversas e diversas e diversas pesquisas mostrando que, por exemplo, o benefício financeiro é algo que não tem tanto impacto. Trabalhar por um propósito, por um líder cativante, inspirador, dentro de um ambiente agradável, flexível, justo, cara, é muito mais importante para reter um funcionário, que o pessoal chama de cultura, né? Do que se ele vai ganhar 100 ou R$ 200 a mais ou a menos. Então, até nesses aspectos, a gente já tem uma bagagem científica que não necessariamente está 100% certo, mas quando a gente investiga qual é o consenso atual, o Ícaro de Carvalho até postou isso esses dias, né? Pelo menos a gente evita os nãos óbvios. No vídeo anterior, que eu não sei se já foi postado ou não, mas deixar linkado aí, eu falo sobre a ideia do Munger de inverter para tomar decisões. Aqui dá para se aplicar o mesmo princípio, que é, pô, vamos tentar pelo menos não cometer erros óbvios. E, cara, quando a gente vai para erros óbvios que acabam prejudicando a nossa vida em algum nível, e aí eu acredito muito nessa ideia de que essas pequenas coisas prejudicam a nossa vida, cara, a gente vai ter basicamente toda a literatura de autoajuda dos últimos anos aí. A ideia de física quântica, a ideia de energia, a ideia de empatia em algum nível, a inteligência emocional, a ideia de garra. Cara, são conceitos psicológicos que às vezes fazem a gente olhar para coisas erradas, sabe? Até em algum nível, cara, terapia, psicologia é complicada. Não sou contra a psicologia, muito pelo contrário, mas uma interpretação incorreta da psicologia acaba gerando muitos problemas. E aí, às vezes, a gente precisa tomar a decisão, tipo, caraca, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer terapia ou não? Óbvio que se a gente tá falando aqui de um extremo também para ser responsável, cara, tô muito mal, tô com pensamentos ruins. Aí, o caminho óbvio é procurar, mas ainda assim, seria legal ter um bom profissional ali. Mas às vezes, se a gente tá só confuso, cara, pode ser pior. E é complicado falar isso na internet, porque a gente vê diversos extremos aí indo para os dois lados. Por isso que eu acho que entender esses princípios para tomada de decisões, eles são tão importantes. E definitivamente é muito perigoso que a gente tome decisões baseado no resultado imediato daquelas decisões. Para finalizar aqui, acho que talvez a história mais marcante para mim disso foi o nascimento do meu filho, que eu precisei tomar diversas decisões ali, muitas que a minha família não concordou. E, cara, ele nasceu com o pulmão inflamado, assim, teve que tomar antibiótico a primeira semana inteira. E por muito pouco não teve que ser internado na CTI. E depois que tudo passou, graças a Deus tudo deu certo, hoje ele tá bem. Eu me peguei pensando, cara, e nos próximos filhos eu vou fazer a mesma coisa? Será que eu tomei alguma decisão errada? E, cara, eu cheguei à conclusão que não. Que eu tomei todas as decisões certas. E que mesmo que meu filho tivesse morrido, isso não teria mudado o fato de que eu tomei as decisões certas. E que eu preciso tomar as mesmas decisões nos próximos filhos. E isso é muito difícil, muito chocante para as pessoas ouvirem isso, mas, cara, a vida é um jogo estatístico em algum nível. É tipo eu dizer que se você, imagina, escuta a história de alguém que entrou no carro, sofreu um acidente e acabou morrendo porque ficou presa e asfixiou no cinto de segurança. E aí você olha pra isso e pensa, cara, então usar cinto de segurança é ruim. Cara, não é. É melhor que você use. Mas existe uma variável estatística na vida. Já leu bula de remédio? Cara, praticamente toda bula de remédio tem lá.
Em 1 milhão de casos, alguém vai morrer tomando isso, entendeu? E você vai parar de tomar remédio por causa disso? E aí, dá pra gente gravar um segundo vídeo a respeito disso, de uma outra forma de tomar boas decisões que entra dentro dessa questão estatística, mas só pra não ficar muito vago também. Cara, a chance de você morrer na praia porque um coco caiu na sua cabeça é muito maior do que a chance de você morrer na praia porque um tubarão te atacou. A chance de você morrer indo de carro pro aeroporto é maior do que a chance de você morrer no acidente de avião. E aí a gente tem essa dificuldade do nosso cérebro, que é pensar em proporções e pensar de uma maneira estatística. E, de novo, conhecimento, essa construção dessa bagagem, dessa capacidade de raciocínio, vai ajudar a gente a tomar boas decisões. Mas se a gente só para com esse primeiro momento de pensar assim, cara, foi bom ou não? E a gente começa a olhar para o cara, isso é certo? Se é certo, então eu vou fazer. E eu vou construir uma personalidade que me permita permanecer naquilo que é certo, independente das consequências. E aí, a gente tem, nesse exato momento no Brasil, políticos passando por isso. Hoje eu li que o deputado Marcel Van Hatten, que na minha visão, cara, hoje é o político mais excepcional do país, é o cara que eu mais gosto, apesar de não acompanhar muito política. Estão tentando caçar o mandato do cara. Pô, e aí o cara tá lá com disposição pra... Por que não? Arriscando a própria vida em prol de uma causa. É a convicção de que, cara, você tá lutando por algo que é bom. E você vai fazer o que é certo, independente das consequências. Então, imagino que, ou pelo menos espero que tenha ficado claro, que a gente não pode fazer essa correlação direta entre a decisão que a gente toma e o resultado que a gente tem. Isso se aplica nas coisas mais banais, mas isso também se aplica em casos muito sérios. No final das contas, o que a gente tem que construir é essa capacidade mínima de entender como tomar decisões para viver uma boa vida. Obrigado.